estudado o Evangelho de Lucas, uma temática dentro desse Evangelho. O Evangelho de Lucas, ele se destaca por apresentar Jesus como homem perfeito. Então sabemos que a perfeição é uma busca que este mundo tem. Só que o padrão que o mundo busca de perfeição, muitas vezes ele destona do que é a verdadeira perfeição. Porque a perfeição está em Deus. Nosso Deus, ele é perfeito e criou todas as coisas perfeitas. Só que o homem, a partir do momento que pecou, ele se afastou, perdeu essa essência divina da perfeição. E ele precisa então buscar retornar para esta perfeição, e isso é possível através de Cristo. Então nós já vimos aqui, chegamos à nossa quarta mensagem, já vimos 3 mensagens sobre esse tema. Falamos primeiro sobre o perfeito nascimento, a segunda mensagem nós falamos sobre o perfeito crescimento, e a terceira mensagem foi sobre a perfeita estratégia. Hoje chegamos então à quarta mensagem com o tema o perfeito milagre. Abra sua Bíblia então em Lucas capítulo 4. Lucas 4. Vamos ler do versículo 16 a 30. Lucas 4, do 16 a 30. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Antes da leitura, deixe-me introduzir aqui. Claramente, a Escritura destaca os feitos milagrosos de Jesus. Mas Lucas, o evangelista, relata que Jesus inicia seu ministério apontando o caminho para o perfeito milagre. Diante de uma sociedade carente, necessitada, não só de uma cura física, mas principalmente de uma cura espiritual. Vejamos quão perfeito é o milagre que Jesus opera em nós. Aí vamos para o texto, Lucas 4, 16 até o verso 30. Indo Jesus para Jerusalém, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saía dos lábios. E perguntaram: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis em Provérbios: médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos
na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, graças te damos por mais uma oportunidade que temos de reunir em tua casa, junto com o teu povo, para te adorar, engrandecer o teu santo nome. E aqui pedimos, Senhor, que nesta noite possamos fortalecer ainda mais o nosso espírito, edificando nossas vidas sob o fundamento que é Cristo Jesus, para que possamos, ó Pai, trilhar um caminho correto, um caminho, ó Pai, que foi primeiramente edificado pelo Senhor, para que assim pudéssemos andar em novidade de vida. Abençoa o teu povo aqui reunido, fortalece a nossa alma e espírito, para que possamos assim viver em obediência, crendo na tua palavra e obedecendo ao teu mandado. Pois é em nome de Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Lucas apresenta nesse trecho uma narrativa do ministério de Jesus que nos leva à compreensão correta da universalidade da salvação, o perfeito milagre. Quando se fala de universalidade, quer dizer que a salvação veio para todos, para todo aquele que crê, para todos sem exceção, sem distinção. Então a salvação veio para todos sem distinção. Os judeus tinham um grande problema, receberam a grande bênção de Deus, não souberam administrar essa bênção, começaram a se exaltar. Porque eu sou filho de Israel, eu sou filho de Abraão. Então começavam a usar esse argumento para viverem vidas em desobediência à palavra de Deus. Jesus Cristo, nesta oportunidade na sinagoga, ele traz uma grande lição, no qual ele foi questionado sobre os milagres que operava em outras regiões e não fazia dentro da sua própria cidade. Jesus então responde o porquê não fazia isso. E o argumento que Jesus usa foi duramente reconhecido por eles e não aceito. Eles viram que aquele argumento confrontava eles, mas não aceitaram em hipótese alguma. Pelo contrário, tentaram até ir contra a vida de Jesus, tirando-lhe a vida, lançando de um penhasco, do alto de um monte. Mas Jesus, de forma milagrosa, escapou desta morte que estavam premeditando, organizando. Muito bem, sendo assim, vejamos quão perfeito é o milagre que Jesus opera em nós. O primeiro ponto aqui que nós vamos destacar é que o perfeito milagre acontece quando cremos na origem do Todo-Poderoso que opera o milagre. Para que o milagre da vida nova, da salvação aconteça em nossa vida, é necessário crer na origem do Todo-Poderoso. De onde vem esse, com tamanho poder, ao ponto de nos conceder uma vida nova, uma vida abundante, uma vida eterna? No versículo 18 e 19 do texto, Jesus usa um argumento baseado no Antigo Testamento. Todos os argumentos que Jesus usou nesse texto foram baseados no Antigo Testamento. Mas ele cita aqui o profeta Isaías, quando ele diz, no verso 18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus lê esse trecho e fecha a escritura, ou entrega o rolo, na verdade não era um livro, mas um rolo, ele entrega aquele rolo ao escriba, o responsável ali,
e ele guarda, e Jesus senta para pregar. É interessante, né? A cultura daquela época. Quando se lia a Escritura, se lia de pé, e quando ia ensinar, sentava-se. E assim era feito. Então Jesus Cristo ali passa a ensinar. E o que é que ele quer ensinar? É ensinar a origem do poder milagroso que traz salvação. E essa origem vem do Espírito Santo de Deus, em outras palavras, do próprio Deus. Isaías, quando transcreve, então fala estas palavras, se encontra lá em Isaías 61, versículo 1 e 2. Isaías, então, ele está trazendo as boas novas de salvação, está anunciando as boas novas de salvação no Antigo Testamento. O povo de Deus estava rebelde, o povo não queria mais ouvir a palavra, não dava mais ouvidos, não estavam mais nem aí para a mensagem vinda da parte de Deus. Então, toda mensagem que vinha, eles não tinham mais essa ligação, originalmente vinha de Deus. É tanto, irmãos, que os profetas sofreram muito. Muitas foram as oportunidades que os profetas tiveram que sofrer na própria pele, na própria vida, para que o povo pudesse ver o sofrimento do profeta e tivesse misericórdia dele. Tivesse misericórdia deles, no sentido de aceitar a mensagem, aceitar a palavra. O povo não queria mais saber da palavra de Deus. E Jesus aqui, mais uma vez, traz esta inspiração de Deus. Logo, isso nos faz um grande alerta. Jesus está falando a homens religiosos, conhecedores da Escritura, que provavelmente já haviam lido e relido Isaías muitas e muitas vezes, mas não se aperceberam da grande notícia que a palavra de Isaías traz aos homens. A grande notícia que a origem do milagre da salvação é vinda da parte de Deus. Eu queria convidá-los a abrirem rapidamente lá em Isaías. Isaías 61, verso 1 e 2. Então, Isaías anunciando as boas novas de salvação ao povo de Deus. E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. É legal que aqui no texto, em Isaías, ele diz o Espírito do Senhor Deus. E aí em Lucas, Jesus fala o Espírito do Senhor, né? Então, ele é uma referência porque naquele momento Jesus estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E aqui o profeta sendo guiado pelo Espírito de Deus. Que está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Jesus diz aqui que veio para evangelizar os pobres. É um paralelo aqui. Então foi uma parafrase. Jesus parafraseou o que Isaías disse. E aí continua, ele diz: e enviou-me para curar os quebrantados de coração, e proclamar a libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus para aqui no versículo 2, na primeira parte do versículo, só que o versículo continua. E o que é que vem depois desse ano aceitável de Deus? Depois dessa mensagem de salvação? Observe. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Depois da salvação, vem a condenação. Aquele que não recebe a palavra de salvação, sobre ele está a condenação. Então, aquele que não recebe, que não aceita a origem da palavra divina, quando um pregador anuncia uma palavra e a pessoa diz: isso é do homem, isso eu não aceito. Se está na palavra de Deus, meu irmão, nosso papel é aceitar.
concordar e cumprir essa palavra. Então aqui, claramente, Jesus anuncia àqueles homens que era o momento da salvação, e ele estava dando a oportunidade a eles, que buscassem essa salvação, que renovassem os seus votos, que tivessem uma vida consagrada ao Senhor. O Salmo 74, 12 diz: Ora, Deus, o meu Rei, é desde a antiguidade, Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Então o salmista aqui reconhece que a origem da salvação, o poder milagroso da salvação, ele vem originalmente partindo do próprio Deus. Segundo lugar, Jesus Cristo aqui nos apresenta que o perfeito milagre acontece quando cremos na ordem do Todo-Poderoso que opera o milagre. Então nós devemos crer na origem do milagre, devemos crer na ordem dada de acordo com o milagre. Verso 24 a 26, aqui do texto de Lucas 4. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, nenhuma das viúvas, senão a Sarepta, que é de Sidom. Havia também, só até aqui, até o verso 26. Então aqui no texto nós vemos a Jesus Cristo citando mais um texto do Antigo Testamento. Esse texto está em 1 Reis 17, do 8 ao 24. Não vamos ler, é um texto longo, mas você pode anotar aí e ler posteriormente. 1 Reis 17, 8 a 24. O profeta Elias e a viúva de Sarepta. Esse momento havia um castigo Deus derramado sobre o povo, justamente por não aceitar a sua palavra. O povo não cria na ordem de Deus, de reconciliar-se, de voltar à obediência, de voltar seguindo outros deuses, estavam desobedecendo a palavra de Deus. E o profeta, então, Elias, é levantado com a função de pregar a este povo o arrependimento, para que eles se voltassem para Deus, para que a praga cessasse, a falta de chuva, acabasse. E então, naquele momento, num momento de luto, onde muitas pessoas estavam morrendo, havia então um grupo muito grande de viúvas em Israel. Mas Deus guiou o profeta Elias para que ele fosse até a casa de uma viúva que era gentia, que não era a de Israel, ela era a de Sarepta, da cidade de Sidom. Então essa mulher, o profeta fizesse uma refeição para ele. Primeiro pediu água, depois pediu que ela fizesse uma refeição. Ela disse que o que ela tinha só dava para fazer, era um pouco de azeite, um pouco de farinha. Ela faria um bolo, comeria ela e o filho e esperariam a morte chegar. Era o último pão que ela tinha em casa. E ali, naquele momento, o profeta deu uma ordem a ela: olha, o Senhor ordena que tu faça um pão para mim e traga, porque se tu fizeres, na tua panela não vai faltar farinha, nem muito menos azeite. E aquela mulher, interessante que a Bíblia diz que ela creu na ordem e obedeceu. Crendo, ela fez justamente o que o profeta pedira. Fez o pão, trouxe, ele comeu, e aí, a partir daí, nada mais faltou na casa daquela mulher. A farinha e o azeite foi abundante. Isso mostra que a nossa vida
nós necessitamos, para alcançar a salvação, obedecer à ordem do Senhor. É necessário mudança, é necessário transformação, é necessário crer, porque muitas vezes nós ficamos desacreditando da palavra de Deus. Será que é assim mesmo? Será que eu preciso mesmo ir à igreja? Será que eu preciso cooperar com a obra? Será? Então nós começamos a questionar as ordens de Deus, a sua palavra. E a palavra de Deus não é para ser questionada, é para ser obedecida, é para ser seguida. Aquela mulher então creu na ordem que vinha do Todo-Poderoso. Em Salmo 133, verso 3, diz: e como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião, ali ordena o Senhor, e a sua bênção e a vida para sempre. As ordens de Deus, irmãos, sempre serão para o nosso benefício, para o nosso bem. Quem é o pai que o filho lhe pedindo um pão lhe dará uma pedra? Nenhum. Nós que somos carnais, humanos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai celestial. Então todas as ordens de Deus para a nossa vida são ordens para o nosso bem, para a nossa edificação, para abençoar a nossa vida. Então não relutemos em seguir as ordens de Deus. Em terceiro e último lugar, último ponto aqui da mensagem, o perfeito milagre acontece quando cremos e obedecemos a palavra do Todo-Poderoso que opera o milagre. Então não adianta apenas crer, não adianta apenas crer na origem, crer na mensagem, mas é importante crer e obedecer a palavra de Deus. Ela que veio até nós para nos resgatar, ela que veio até nós para nos curar. É tanto que o texto aqui, quando Jesus fala no verso 18, que ele foi ungido, e que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e que ele tinha um propósito, que era evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Ele fala de classes que eram claramente excluídas da sociedade judaica. Os judeus excluíam essas classes sociais, de pessoas pobres, pessoas carentes, pessoas com deficiência, eram rejeitados. Muitas vezes ficavam à porta dos templos, pedindo esmola, aguardando uma moeda. Então eram pessoas extremamente necessitadas, que viviam a mendigar. E quando Jesus veio, trouxe salvação e libertação a esse povo, para que eles não precisassem mais viver essa vida de mendigância. É interessante como nós, antes de conhecer a Cristo, vivemos uma vida de mendicância. Talvez você diga: pastor, eu nunca pedi esmola, mas certamente você já pediu muitas coisas a Deus. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. E é interessante que quando entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele já espontaneamente nos dá os seus benefícios, aquilo que necessitamos, sem ao menos necessitar de estar pedindo a Ele. Ele mesmo concede o suprimento de nossas necessidades. Então Jesus usa no verso 27 do capítulo 4 de Lucas, mais um texto do Antigo Testamento, e ele fala que havia haviam muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, um sírio. Então, por duas vezes, Jesus usa aqui uma linguagem apontando que Deus abençoou uma pessoa que não era da nação de Israel. Justamente por quê? Porque os israelitas rejeitavam a palavra de Deus, não davam ouvidos ao que Deus falava, não seguiam os conselhos do Senhor. Consequência disso, maldição
sobre suas vidas. Então é importante seguirmos a palavra, é importante obedecermos, para que não venha sobre nós coisas desagradáveis. É necessário estarmos em contínua obediência. A história de Naamã é muito conhecida, né? Era um comandante do exército sírio, e esse homem havia conquistado muitos territórios, vencido muitas batalhas, e dentre as batalhas ele venceu Israel. E ele trouxe cativo uma garotinha para cuidar da casa, ajudar a sua esposa como uma criada. Ela ia ajudar nos afazeres da casa. E essa garota, quando chegou na casa dele, que provavelmente ele tirou aquela vestimenta de comandante, né, de soldado, ela viu marcas de lepra no seu senhor. E ela disse: se o meu senhor conhecesse o homem de Deus que tem na minha terra, ele pediria a este homem pela cura e seria curado. Então a menina foi uma evangelizadora, ela evangelizou o comandante. De imediato o comandante foi até a terra, falou com o profeta, e o profeta deu uma ordem. Qual foi? Vocês lembram? Se banhar 7 vezes no rio. Naamã ficou muito invocado. Pai, na minha terra tem rio melhor do que esse. Um rio barrento, um rio sujo, caudulento. Na minha terra é muito melhor. E aí um dos servos do comandante disse: meu senhor, se o homem de Deus tivesse te mandado fazer uma coisa difícil, o senhor faria? Ele disse: com certeza. Pois faça fácil. Ele está mandando fazer uma coisa fácil. É interessante, irmãos, essa lição que nós aprendemos. Ele foi lá e cumpriu a ordem que havia sido dada a ele. Se mergulhou 7 vezes, na 7ª vez, quando levantou, estava completamente limpo. Todas as escamas daquela doença haviam saído. E qual a lição que nós extraímos? Que muitas vezes nós queremos fazer coisas difíceis para Deus. Eu lembro de um irmão que ele orava incessantemente para que Deus lhe desse uma carreta, tipo aqueles carros de carnaval, né? Uma carreta de som, para que ele saísse pelo o Brasil inteiro com 70 pastores em cima pregando o evangelho. E ele então foi num congresso de homens falar esse pedido, né? Esse desejo do coração dele. E aí um pastor aconselhou ele e disse: irmão, se o seu desejo sincero no fundo do seu coração é sair pelo mundo pregando o evangelho, o irmão vai até de bicicleta, não precisa uma carreta com 70 pastores. Então a questão é que muitas vezes a gente quer fazer uma coisa muito difícil, para que a gente seja exaltado no lugar de Deus. Eu consegui porque eu fiz. Então a gente tira o mérito de Deus. Toda honra e toda glória deve ser dada a quem? A Deus. Às vezes a gente usa uma expressão que é errada, quando a gente diz: eu me converti. Na verdade não sou eu que me converto, quem me converte é o Senhor. Então eu reconheci o chamado de Deus na minha vida, a conversão que Ele me trouxe. Então na verdade é um reconhecimento. Eu reconheço que fui convertido pelo Senhor. Essa seria a expressão ideal. É porque às vezes a gente usa pelo costume, acaba que usando essa expressão, mas o sentido da expressão é errado. Não sou eu que me converto, mas sim o Senhor que nos converte. Então é necessário este homem fazer uma coisa simples, e a mesma coisa hoje. Um grande milagre pode acontecer na tua vida. E qual é a coisa simples que Deus pede que você faça? Obedeça a minha palavra, e grande obra será feita em sua vida. Apenas isso, obedecer. É o ABC de Deus. Obedecer é o ABC de Deus. A gente precisa aprender desde cedo que é obedecendo que alcançamos sabedoria. É obedecendo que conquistamos aquilo que Deus tem preparado para nós. Em Josué 1:8, Josué estava prestes a assumir o compromisso, né, de levar o povo de Deus à terra prometida. Moisés
havia morrido e agora Josué é quem ia guiar o povo. A preocupação é que Josué era um jovem, diante de Moisés, que já era um homem já bem treinado, preparado para aquilo. E então Josué precisava assumir esse compromisso e Deus dá uma palavra a Josué e diz, Josué 1,18: todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. O que era que Josué tinha que fazer? Obedecer a Deus. Obedecendo a Deus, tudo o que ele falasse, os homens tinham que obedecer. E se alguém não obedecesse o que aquele homem de Deus falava, seriam mortos. Já pensou, irmão, se isso estivesse valendo hoje, hein? Tudo que o pastor falar tem que obedecer. Se não obedecer, morre. Já tinha morrido um bocado, não era? Mas graças a Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque é lamentável, irmãos, como nós somos desobedientes. Como ouvimos a palavra de Deus e não queremos seguir os conselhos de Deus. É importante, siga a palavra para que grandes milagres sejam operados em sua vida. Tito 2,9: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes aos seus senhores, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Servos. Quem é servo aqui? Todos nós devemos ser servos do Senhor. Nós fomos escravos do pecado, mas Deus nos resgatou. E esse resgate nos faz reconhecer que Ele é um Senhor que merece o nosso serviço. Então todo servo seja obediente ao seu Senhor. O contexto aqui do versículo é uma relação de servo e senhor, digamos, de um trabalho. Por exemplo, você tem uma fazenda e você contrata alguém para trabalhar para você. Esse é o contexto aqui do texto. Mas se aplica claramente ao contexto do Senhor, Senhor dos senhores, né? O próprio Deus. Sendo nós servos, precisamos obedecer a este Senhor. Concluindo então, estamos prontos a fazer qualquer coisa para alcançar um milagre. Você está pronto para isso? Está pronto para fazer qualquer coisa para alcançar um milagre? Só para você ver isso, só basta alguém cair num leito de hospital. Aí começa a oração, começa a leitura da Bíblia, começa a visitação, começa a ir para a igreja, começa um monte de coisa a acontecer, né? Mas não deveria ser assim, só quando isso acontece. Então, quando eu escrevi isso aqui, eu estava assim, me lembrando do período que eu passei no Juazeiro, né, quando estava no seminário, e eu tive a oportunidade de ter contato com os romeiros, que vão todos os anos lá no Juazeiro para fazer as suas oferendas a Padre Cícero, os seus sacrifícios. E eu via pessoas andando do centro do Juazeiro até o horto, onde fica lá a estátua do Padre Cícero. São muitos quilômetros, eu não lembro agora quantos, mas é subindo um monte. E aquelas pessoas se sacrificavam, carregando pedra na cabeça, com um quadro levantado assim. Imagina você andando não sei quantos quilômetros, carregando um quadro assim. Então as pessoas se sacrificavam para chegar até lá e alcançar um milagre. E eu pergunto, o que nós estamos prontos para fazer com relação ao Deus vivo? Esse sim merece todo o nosso esforço. Não medimos esforços, mas a única coisa que Deus espera de nós, o único esforço que Deus espera de nós, é crer e obedecer fielmente ao seu Filho e à palavra. É a única coisa que Ele quer de nós, crer e obedecer. Não precisa ir a pé daqui para Canindé, daqui para o Juazeiro do Norte. Não precisa fazer esse tipo de sacrifício. Não é esse tipo de sacrifício que Deus espera de nós. Não é vender a sua casa e trazer o dinheiro todinho para a igreja. Isso aí não é o sacrifício que Deus espera de nós. É crer e obedecer. Crer no Filho
e na palavra, e obedecer ambos. E finalizando, João 6,40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei nos últimos dias. Então esse é o desejo do Senhor, que nós verdadeiramente creiamos no Filho de Deus, no sacrifício que Ele fez, que foi substitutivo, foi um sacrifício perfeito, em lugar de quem merecia estar naquela cruz era eu e você, mas Ele tomou o nosso lugar. Então, nos dando um lugar para viver aqui nesta terra, glorificando o nome de Deus. Que assim seja a minha vida e a sua, em obediência à palavra de Deus, para que, para a glória de Deus, as nossas vidas sejam uma constante louvor e adoração a este Deus que merece toda a honra e glória. Amém? Graças a Deus por isso, vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por esta palavra que nos abre os olhos, tira a nossa venda do quanto é importante crer e obedecer. Crer no Teu Filho e obedecer ao Teu Filho. Crer na palavra e obedecer esta palavra, para que então o grande milagre da salvação seja operado em nós. Porque cremos, ó Pai, que todo milagre vem do Senhor. Cremos que a ordem Tua de que este milagre aconteça, ela verdadeiramente vai acontecer, porque a ordem do Senhor se cumpre, ela é fiel. Pois aqui estamos, Senhor, diante do Teu altar, entregamos nossas vidas e Te pedimos, ó Pai, nos purifica de todo o mal, nos ajuda, Senhor, a ter vidas santas, vidas que verdadeiramente Te agradam. Eu Te agradeço por tudo e Te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus.